Flexibilidade, videoaula 8. Vamos responder essa pergunta aqui. O treinamento de flexibilidade prejudica ou contribui para a hipertrofia? Essa é uma pergunta que me fazem de forma recorrente, principalmente em relação à primeira, se prejudica. Mas o que eu já vou antecipar, é que a flexibilidade está muito mais para contribuir. Aqui uma primeira questão muito importante, não confundir treinamento com sessão. Quando nós falamos treinamento, estamos falando de intervenções de longo prazo, de muitas sessões. É diferente de fazer uma sessão de exercício e depois verificar qualquer coisa. Então nós estamos falando de treinamento aqui. Então vamos lá. O que ocorre no músculo quando nós treinamos, quando nós fazemos treinamento de flexibilidade? Eu antecipei, e não vou repetir para não ficar muito chato, na aula anterior, um pouco disso. E uma das coisas que eu falei lá, uma delas, não só, mas uma delas, é a necessidade de produção de sarcômero, que eu chamei de sarcomerogênese, para que uma fibra muscular aumente de tamanho. Então, quando fazemos treinamento de flexibilidade ou alongamentos de forma repetida, em sessões seguidas, o que se espera é que uma fibra muscular, uma célula muscular, ela aumente de tamanho por causa de produção de novos sarcômeros na extremidade dessas células. Então, aparentemente, na extremidade das células acontece esse fenômeno. Voltem nessa aula quem ainda não assistiu, não é uma aula longa, vale a pena assistir, até porque eu falo de outras coisas. Alguns estudos clássicos mostram algumas coisas interessantes para a gente. Estudos com imobilização alongada ou encurtada de segmentos em modelo animal tem mostrado coisas bem interessantes. Por exemplo, se fizer uma imobilização alongada, normalmente se faz isso usando gesso em modelo animal, é bem comum usar aves, mas também tem trabalho com ratos. Mas quando se faz uma imobilização de um músculo numa posição alongada, se vê coisas bem interessantes. Um estudo, por exemplo, constatou aumento de 20% do número de sarcômeros, mas esse número de sarcômeros voltou ao normal após a retirada, obviamente depois de um tempo da retirada desse gesso. Então, mostrando uma capacidade da célula se adaptar a um alongamento com produção de uma célula, não, de um músculo, e obviamente das suas células. Como que essas células se adaptam, produzindo novos sarcômeros, mas que pode voltar ao que era antes, depois de um tempo. Eu estou na dúvida de qual dessas duas referências que eu peguei essa informação, porque já tem um tempo que eu coletei essa informação, mas eu vou deixar as duas referências lá na frente, para quem ainda não conhece. Tem o oposto também, fazer uma imobilização encurtada, mantendo o músculo bem encurtado, e que se percebeu no estudo foi redução de 40% do número de sarcômeros. Isso e também aumentou o percentual de tecido conjuntivo e, por consequência, embora talvez não só disso, mas principalmente disso, aumentou a tensão passiva. Por outro lado, o uso de estimulação elétrica neste músculo, apesar de na posição encurtada, preveniu o acúmulo de colágeno, sugerindo uma associação entre a inatividade muscular e o aumento de colágeno. Então, só a inatividade muscular poderia, por si, contribuir para o aumento de colágeno, e isso poderia explicar por que pessoas inativas, só por serem inativas, já são menos flexíveis do que pessoas fisicamente ativas, ainda que essas não façam flexibilidade. E daqui também dessa informação, de informações como essas, de que numa posição encurtada há redução do número de sarcômeros, parte daqui, de informações como essa, a recomendação que a gente dá de se trabalhar com o músculo até a máxima amplitude. A gente também vê de forma, na prática, no dia a dia de intervenção,
que muitas pessoas que fazem treino encurtado com músculo, fazendo o que a gente chama de repetição parcial, tende a ter o músculo de fato mais encurtado. Embora a gente tenha pouca informação disso em ser humano, mas em modelo animal isso faz sentido, isso acontece. Se o músculo fica encurtado, tende a perder sarcômeros. Veja o que eu estou dizendo. Deixa eu voltar aqui. Se estudo como esse mostrou aumento de sarcômeros, eu estou dizendo então que o alongamento é capaz de aumentar a hipertrofia. Porque se há aumento de sarcômeros, nós estamos dizendo que a célula aumentou o volume dela e, obviamente, ela ganhou hipertrofia. E o oposto acontece com a imobilização encurtada, em que o treino encurtado causou perda de sarcômero, portanto, diminuição da hipertrofia. Só que é uma hipertrofia com uma característica diferente. Ela ocorre mais naquilo que nós chamamos de hipertrofia em série, porque os sarcômeros vão sendo produzidos mais próximos mais na extremidade de uma célula muscular. E aqui eu vou mostrar um artigo bem interessante, um artigo já bem antigo e é só para mostrar exatamente como que já se sabe disso há bastante tempo, feito por um professor bem conhecido, um cientista bem conhecido, que trabalha bastante com o modelo de hiperplasia e contribuiu bastante para o nosso conhecimento sobre hiperplasia. Aliás, no título até tem hiperplasia. Então ele vai falar sobre o alongamento progressivo com sobrecarga e resultado disso na hipertrofia e hiperplasia. E ele vai mostrar que a hipertrofia ocorreu antes da hiperplasia. Trabalhou com codornas. Então ele fez um protocolo de alongamento do latíssimo do dorso, que consistiu de aumento de carga de 10 a 35% do peso corporal, então forçando o latíssimo do dorso com uma carga de 10 a 35% do próprio peso do animal, por aproximadamente um mês. O que eles encontraram no estudo? A massa muscular aumentou, olha que número impressionante. A massa muscular aumentou 174% em 12 dias, 196% em 16 dias, 225% em 20 e foi aumentando. 264% chegou a 318% no 28º dia. 318% de aumento na massa muscular. Isso, claro, a gente só vê em modelo animal. Não pense numa transposição para o ser humano. Inclusive eu vou mostrar mais adiante o que nós temos visto em ser humano. Mas é algo muito impactante, né? É muita massa muscular a mais só pelo alongamento. Opa! A área média das fibras também aumentou. Aumentou 111% em 12 dias, 142% em 16 dias. E aí uma coisa interessante. Em 20 dias, a área das fibras diminuiu. Ou pelo menos não continuou evoluindo em termos de ganho. Quando chegou no 28º dia, foi só de 39%. Então, o que os autores perceberam? Que uma fibra muscular ela vai aumentando de tamanho, de área, até chegar a um certo ponto, um ponto crítico, e depois ela teria uma divisão, e por isso que se vê queda, como se viu aqui, a fibra voltando para o tamanho dela. Agora, isso também em modelo animal. Em ser humano, se acontecer, não é na magnitude do que se vê em modelos animais. Então é uma coisa realmente extraordinária em termos daquilo que se vê habitualmente. Inclusive em outros modelos animais. Esse modelo é um modelo impressionante. Os autores identificaram que inicialmente havia hipertrofia até chegar a um ponto crítico e em seguida ocorria hiperplasia. Então o que a gente vê aqui é algumas coisas. Alongamento causa de fato hipertrofia e causa uma hipertrofia grande e que haveria um ponto crítico, um ponto limite, onde a partir dali ocorreria hiperplasia
daquela célula, portanto, algo típico de modelo animal. Essa figura ilustra o que eles identificaram ali. Ele vai vendo aqui dias de estiramento, de alongamento, o que foi acontecendo com o número de fibras. Olha, isso aqui está mostrando que as fibras foi aumentando o número. Então o que ele está mostrando aqui é que ao longo do treinamento de alongamento foi acontecendo hiperplasia pelo alongamento e muita coisa. Enquanto que a área da fibra foi caindo, enquanto aumentava o número de fibras, caía a área, sugerindo que essas fibras chegaram a um ponto crítico, se dividiram e por isso houve aumento do número de células. Há outros estudos que eu vou deixar aqui, não vou citar, né, há vários, eu vou deixar só alguns aqui como opção. Esse aqui é um que foi feito com modelo animal, mostra a mesma coisa. Vou deixar um, inclusive, feito, que está em português, também talvez mais fácil para quem não tem aproximação com a língua inglesa de começar, mostrando que o alongamento causou hipertrofia em músculo esquelético de rato. E aqui já indo para humanos. Então veja, a gente não pode fazer aquela transposição em modelo animal para humanos. Vamos ver o que acontece em ser humano. Nesse estudo aqui, que é uma revisão, feita inclusive por alguns brasileiros, o Brad, que é norte-americano, e nessa revisão a pergunta é: o treinamento com alongamento, né, o treinamento de flexibilidade, induz hipertrofia muscular em humanos? Uma revisão da literatura. Veja que interessante a pergunta. A pergunta que é uma pergunta que faz mais sentido é: o alongamento induz hipertrofia? Veja que ele não pergunta se o alongamento diminui hipertrofia ou atrapalha, porque isso na literatura científica não faria sentido. O que a gente tem visto já há muitas décadas é que o alongamento contribui para a hipertrofia. Vocês viram que aquele primeiro estudo que eu citei lá do Antônio é de 93, e de lá para cá tem vários artigos que mostram a mesma coisa, que o alongamento contribui para a hipertrofia e não o oposto. Então a pergunta que faz sentido em humanos é essa mesmo. O treinamento com alongamento de flexibilidade induz hipertrofia em humanos? Bom, eles encontraram 10 estudos que tiveram essa proposta, perceberam que em 3 estudos, onde foi usado carga externa para aumentar o alongamento, houve algum benefício para a estrutura muscular. Então, porque eles pegaram... Veja que eles estão falando se o alongamento induz, eles estão falando exatamente de treinamento, de força, por exemplo. E eles repararam, então perceberam no primeiro momento que estudos que usaram uma carga externa, forçando o músculo, eles obtiveram algum ganho em relação à estrutura muscular. Eu chamo de estrutura porque às vezes é medida hipertrofia, arquitetura, coisa dessa natureza. E de 5 estudos, já aqui embaixo, e de 5 estudos que associaram alongamento e treinamento de força, então houve 5 estudos que fizeram alongamento junto com treinamento de força. Eles identificaram o benefício para hipertrofia exatamente nos 2 estudos que fizeram alongamento entre uma série e outra. Isso mesmo. Imagina o que esses estudos fizeram, esses 2 estudos. Você faz uma série de... Vou dar um exemplo, não foi exatamente isso que eles fizeram, pelo menos não me lembro se foi exatamente isso, mas para vocês conseguirem enxergar. Imagine que você vai fazer o supino, você faz o supino, enquanto você descansa para fazer um outro exercício, que poderia ser o supino novamente, você vai fazer uma sessão de alongamento, segurar lá por tantos segundos, tem que voltar nos estudos para ver exatamente qual foi o tempo. Mas sustentaria ali por um tempo de 3 vezes de 30 segundos, por exemplo. Nesses 2 estudos que fizeram esse desenho, em que entre uma série e outra se fazia o alongamento daquele músculo que tinha acabado de ser treinado, eles verificaram contribuição para a hipertrofia, melhora da hipertrofia. Então, sim, nós temos alguns estudos, não é consenso, como a gente viu, de 5, porque os outros 3, eu estou falando de 2, os outros 3 eles fizeram alongamento ou antes do treinamento de força,
ou fizeram alongamento depois do treinamento de força. A diferença desses dois artigos aqui é que eles fizeram entre uma série e a outra. Muita gente pergunta, mas isso não causa lesão? Isso não é ruim? Olha, se você fizer alongamento, eu falo isso bem antes desses artigos aqui. E eu faço inclusive comigo, né? Fazia pelo menos antes dessa pandemia, já que nós estamos em dezembro e a pandemia está aqui desde março. Mas o que eu fazia? Entre uma série e a outra, eu faço alongamento com o músculo. Qual é o detalhe importante? Você, ao fazer o alongamento, você trabalha até aquilo que eu falei em aulas anteriores, no limiar de dor, limiar de desconforto, e você não vai ter problema nenhum. Eu, pelo menos, nunca tive nenhum problema, nunca tive lesão por causa disso. E a lógica que eu usava era exatamente essa. Embora a gente ainda não tinha estudos na literatura, mas a gente via que o alongamento era melhor para a hipertrofia do que o oposto. Aliás, o oposto a gente não tem, não o treinamento. Então eu fazia alongamentos, logo depois, trabalhando num limiar que eu sei que é seguro, e sempre fiz assim, nunca tive problema, a literatura também diz que não tem problema, pelo contrário, a sugestão que se tem é que o alongamento pode até melhorar a hipertrofia. Agora veja que, ainda que melhore, claro que não dá para comparar com os modelos animais que a gente viu lá atrás. Aliás, eu citei um, mas os outros modelos animais também acontece isso, de ganhos bastante grandes. Mas há alguma sugestão em favor, sim, respondendo à pergunta do início, que o alongamento está mais para contribuir para a hipertrofia do que o oposto. E há também a possibilidade de treinos encurtados prejudicarem, mas isso a gente tem... Eu sei que saiu uma revisão agora recente, 2020, mas eu tenho que lê-la para ver o que eles encontraram, exatamente com essa pergunta, se o treinamento encurtado teria algum prejuízo. Bom, o alongamento aqui é a conclusão dos autores daquele artigo que eu acabei de citar. O alongamento passivo de baixa intensidade não parece conferir mudanças benéficas no tamanho e arquitetura muscular. Então, quando se fala só em alongamento, e é um alongamento de baixa intensidade, sem forçando de forma progressiva o músculo, não viram benefícios, pelo menos em humanos não se viu. Por outro lado, embora com evidência limitada, quando eu falo evidências limitadas, porque de fato são poucos estudos ainda. Quando o alongamento é feito com certo grau de tração, especialmente com carga ou entre contrações musculares, pode amplificar os ganhos hipertróficos. Deixa eu só chamar a atenção. Esse artigo que eu estou citando, essa revisão, é de 2020. E veja que nós temos poucos. Associando alongamento e treinamento de força, eles só encontraram 5 artigos na literatura internacional inteira. Então nós temos ainda pouca informação, por isso que eles estão chamando aqui de que as evidências são limitadas. Vamos ver com o tempo o que a gente vai encontrar. Então, só para concluir, sim, a resposta é que o alongamento está mais para contribuir para a hipertrofia do que o oposto. Se contribuir para o humano, obviamente não é tão grande como aquilo que se vê em modelo animal, mas não há sugestão de que o alongamento possa prejudicar a hipertrofia. Ou é igual ou é melhor. Então, na próxima aula eu vou falar dos benefícios de se ter uma flexibilidade maior, uma amplitude de movimento maior. Esse vai ser então o tópico da nossa próxima videoaula. As literaturas, o livro-texto que eu chamo a atenção, o livro do Fleck, que é de treinamento de força, mas ele também, em algum momento do livro, vai debater essa história, se o treinamento de força, porque também essa pergunta, se o treinamento de força prejudica a flexibilidade prejudica o treinamento de força. Então são coisas que ele vai discutir lá. Esse livro que eu gosto muito, mas aqui eu acho que não lembro se eu coloquei alguma coisa. E nós temos um capítulo de flexibilidade neste livro nosso, que é gratuito. O capítulo é o capítulo 8. Quem quiser o livro está no site, é só entrar lá, fazer o download. E é um artigo bem legal, porque é uma leitura mais fácil.
para quem quiser começar. Nosso blog, as últimas postagens dele, vocês encontram nesse QR Code ou simplesmente escrevendo /blog na frente do site. Lá dentro do site também acha fácil. Estão sempre com assuntos legais. Ou aqui eu botei um QR Code bem grande só para facilitar. Então é isso, a aula vai terminando. Agora a gente se encontra em breve.